Essa aqui é a bolsa que nós iremos aprender. E ela ficou uma mini bolsa, ela não ficou gigante. Ela ficou, né, o tamanho da minha mão, é pequenininha, quase que para criança. Mas é porque é um protótipo, você pode fazer do tamanho que você quiser. É só você aumentar a quantidade de correntinhas. Vou explicar isso pra você durante o vídeo, tá? E essa bolsa aqui, eu fiz ela exatamente no vídeo, depois eu coloquei aqui a alça, que é uma alça bem simples, e um fechador. Esse fechador aqui é da Lazuli, que é uma aluna minha que vende, que o material é maravilhoso, porque tem uma costura, é tudo muito bem reforçado. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o contato dela, se vocês quiserem, né, adquirir esses materiais. E essa bolsa aqui, ela foi feita todo num ponto, que é um ponto que ele tem esse desenho aqui. Eu vou ensinar no vídeo como você pode entender e fazer esse ponto. Como que a gente olha um ponto e identifica como que ele foi feito. E outro detalhe também é que eu decidi fazer direto. Então, aqui embaixo, ó, não tem uma divisão entre a base e a altura. A gente já sobe direto, tá? Mas você não precisa fazer assim, você pode fazer um fechamento e tudo mais. Mas assim que ficou a bolsinha. Então, se você quiser fazer maior, aumenta as quantidades de carreiras e de correntinhas. E aqui embaixo nos comentários, me avisa o que você achou, se você conseguiu fazer, se teve alguma dúvida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, que a gente sempre tem peças novas. E também de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Como é de costume, eu gosto de analisar a foto para a gente poder começar a fazer os pontos em cima dela. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que ver aqui é que o ponto ele forma esse Vzinho e que isso aqui provavelmente é formado por dois pontos, um que vem daqui e um que vem daqui. Beleza, ok. Mas tem mais um detalhe que é o seguinte, se eu olhar bem aqui embaixo, eu vejo que tem uma carreirinha de pontos aqui, ó. Essa carreira de pontos é muito importante porque eu consigo ver o seguinte, que aqui embaixo eu tenho uma carreira de pontos no tamanho normal. Então, todos os pontos que estão aqui em cima, eles são maiores, eles são mais alongados. E vocês vão ver que isso aqui faz bastante diferença na hora de interpretar o tipo do ponto, tá? Então, se eu tenho aqui um ponto, né, aqui embaixo, esse aqui provavelmente vai ser alongado. E não só alongado, mas alongado deitado. Então, a gente vai fazer um ponto para cá, um ponto para cá. Provavelmente vai ter um ponto antes e um ponto depois. E esse conjunto todo aqui a gente usa em torno de 4 pontos para gerar isso aqui, tá bom? Mas aos pouquinhos a gente vai vendo. Quando a gente não sabe fazer de cara um ponto, a gente tenta. Mas primeiro a gente vai analisando assim como eu fiz com vocês. E depois a gente vai seguindo para ver mais ou menos como é que ele vai ficando. Muitas vezes dá certo. Às vezes que dá errado é quando o ponto ele precisa ser muito diferente. Ele dá muitas voltas, ele faz muitos detalhes. Preciso virar agulha, pegar do avesso. Aí é um pouco mais complicado. Mas nesse caso aqui vocês vão ver que é bem tranquilo. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio da M-Malha na cor Gerbera, que é um laranja bem forte. Eu acho que esse ponto fica muito bonito em cores fortes, tá? Na foto que a gente viu, né, que a gente se baseou a peça, a gente percebe que ela é arredondada. Então, provavelmente é uma base oval. E eu vou ensinar vocês a fazer a base oval também aqui. E para eu ensinar de uma maneira que todo mundo consiga fazer, é importante que você tenha marcadores. Então, esses marcadores aqui, ó, que eu uso, são de plástico mesmo, que a gente, né, abre aqui só para marcar o ponto, mas se você não tiver, você pode usar um fio de outra cor, só para dar um nozinho no ponto que a gente tem que marcar. E outra coisa também, eu vou utilizar a agulha 9, é uma agulha um pouco menor do que eu tô acostumada a usar, geralmente eu uso 10 ou 11, mas é para dar um pouco mais de estrutura nesse ponto. Vamos começar a fazer então as correntinhas. E eu vou fazer aqui 8 correntinhas, mas a minha bolsinha ela vai ficar pequena, tá? Ela vai ficar mais ou menos 15 centímetros por 7. É só um detalhe para demonstrar o ponto. Se você quer uma bolsa maior, você vai aumentar a quantidade de correntinhas e também vai aumentar depois a quantidade de carreiras, tá bom? Se você quiser, tá? Mas então a gente vai começar fazendo 8 correntinhas. Eu viro aqui o meu peixinho, pego aqui de trás pra frente, trago aqui, ó, dou altura, pego o fio de trás e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui 8 correntinhas, que é o início da base. Só que eu preciso fazer mais uma, que é a correntinha da volta. Então, ao todo, eu tenho 8 correntinhas e vou fazer mais um só para dar a minha volta. Então, aqui eu fiz ao todo 9 correntinhas, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem nesse ponto aqui, ó, do lado, que é o último ponto, ponto 8. Coloco a agulha, trago pra frente, dou altura e fecho. E nesse pontinho aqui,
eu vou colocar o meu primeiro marcador. Eu coloco aqui. Peguei um marcador da mesma cor, né? Mas não tem problema, ele vai marcar. Coloquei o meu marcador aqui. Vou continuar até o final, fazendo agora. Né? Daí eu conto, sempre conto, né? 2, 3, 4. Sempre a gente vai ajeitando, tá? Sempre ajeita. 5, 6, 7 e 8. Pronto, fiz 8. E nesse 8º aqui, eu vou colocar um outro marcador. Vocês já vão entender o porquê. Para dar a volta oval, a gente faz a base oval aqui até chegar no início. Então, nesse mesmo lugar que eu acabei de fazer um ponto, eu vou colocar mais um. Eu dou altura e fecho. Esse nó aqui do início, eu posso desfazer ele para ele não ficar marcado, tá? Então, eu vou desfazer para ficar melhor. Como que a gente desfaz esse nó? Simplesmente eu vou desfazer ele mesmo. Eu pego o fio aqui e puxo, ó, para desfazer ele. E aí, vou puxar de novo, ele vai ficar solto, mas ele não vai soltar a peça. Assim, ele não fica marcando ali. Aqui eu fiz, então, o ponto que eu marquei e mais um. E agora eu vou vir no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, vou dar a altura e vou fechar. Aqui eu coloquei mais um. Ao todo, eu coloquei 3. E quando eu faço isso, ele dá aqui a última... ele dá a viradinha. E nessa última marcação aqui, no último ponto, eu vou colocar mais uma marcação. Tá? E agora eu vou fazendo aqui do lado um pontinho em cada um até chegar lá no início. Sendo que esse aqui é o primeiro, eu tenho que chegar até em 8. Então, aqui, né? 1, 2, vou fazendo até o 8. Fiz meus 8 pontos, desde o início até aqui. Aqui eu percebo que a minha peça, ela não ficou com os pontos do mesmo tamanho, tá vendo? Isso aqui acontece pela quantidade de fios que tem dentro de cada ponto. Para arrumar isso, a gente usa uma técnica de fio conduzido para ele ficar todo igualzinho, mas não vou mostrar aqui para não ficar muito complicado. Aqui no final também tem outra técnica que a gente faz para pular ponto e tudo mais, mas eu vou mostrar a mais simples de todas, tá? Que é o seguinte, nesse primeiro aqui que a gente fez, que a gente colocou a marcação, ele já é o meu pontinho, que é o primeiro. E aqui do lado, estão vendo que tem, ó, essa perninha aqui de lado? Ela também vai ser considerada um ponto. Eu vou fazer desse jeito para ser mais fácil. Então, aqui eu simplesmente vou fechar. Mas antes aqui eu vou colocar uma marcação também. Tá? Porque daí ali, a gente tem as 4 marcações, que é o início de toda a parte redonda da nossa peça. Coloquei as 4 marcações e agora a gente vai fechar. E o fechamento, ele é o simples. Não vou fazer aqui o invisível, porque já tem várias dicas nesse vídeo. Vou puxar aqui o fio, vou vir aqui, ó, de trás pra frente. Pego esse fio e levo lá pra trás. Aqui, assim, tá? Desse jeito. E aqui, ó, onde eu tô com o meu fio que foi lá pra trás, eu vou colocar a agulha e vou colocar essa laçadinha aqui. Eu vou fazer a base com ponto baixo. Por quê? Porque aquela medida que eu passei pra vocês, ela dá mais certo no ponto baixo. Tem outras formas de fazer com ponto centrado, que também dão certo, mas o ponto baixo é certeira que dá certo. E aqui eu trago pra frente. E agora eu vou ensinar pra vocês... Aí fecho, né? E agora eu vou ensinar pra vocês a lógica, pra vocês verem da mágica, de como que a gente faz uma base oval. O oval, se eu for analisar, ele tem uma parte reta, e aqui ele tem 2 partes arredondadas, formando, então, o oval. Mas ele sempre vai ter essa parte reta. Tudo onde for reto, que é entre os marcadores, então, todos os pontos que estão entre, não no marcador, tá? Entre, vão ser pontos retos. Vai ser um pontinho em cada um e um pontinho em cada um. E quando eu chego aqui, ó, na parte dos marcadores, né, de um marcador até o outro, como que eu coloco a minha mão? E aqui eu vou ter um círculo, um redondo. Olha só, já vejo aqui um redondo, tá vendo? É como que isso aqui fosse o meu círculo mágico de 3 pontos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazendo sempre um pontinho em cada um, e quando eu chegar aqui, eu vou fazer a sequência de um círculo mágico. Como que a gente transforma uma peça redonda? A próxima carreira é tudo aumentos, a outra é um aumento e um ponto baixo, depois é um aumento e 2 pontos baixos, e assim a gente vai seguindo para formar o redondo aqui do lado. E quando chega no final, né, a gente faz essa sequência aqui, quando chega aqui, começa de novo tudo um pontinho. Chegou aqui, ativa o modo Redondex,
e vira aqui para fazer a parte redonda. E é assim que a gente faz para ter base redonda. E seguindo essa lógica, você pode fazer qualquer tipo de tamanho, até um tapete oval, um suplá oval, enfim, você vai conseguir ter esse mesmo resultado, tá bom? E aí eu tenho a marcação. Então, aqui eu fechei exatamente no meio. E o que eu tenho? Eu tenho marcação, marcação. Esses 3 pontos vão seguir a segunda carreira de um círculo mágico, que é tudo aumento. Aqui eu tenho um ponto, vou vir no mesmo lugar. Lembrando que a gente está fazendo ponto baixo aqui, tá? Vou dar a altura, vou fechar. Porque aqui eu fiquei com o meu aumento. Agora eu vou vir no ponto da minha marcação. E aqui eu posso tirar, tá? Posso tirar minha marcação. E eu vou colocar 2 pontos aqui. Então, um ponto. E mais um ponto. Quando eu preenchi tudo que eu precisava preencher para fazer a minha base, eu coloco a marcação de novo no último ponto. E se você usar sempre essa regra, você nunca vai se perder na base oval. E vai dar certo, tá? Tem umas dicas de quando a base oval ela começa a envergar, criar ondas, que daí a gente precisa aplicar. Mas aqui nesse caso, se você seguir, acredito que vai dar certo aqui, com ponto baixo, tá? E agora eu vou fazendo em cada buraquinho aqui do lado um pontinho. Então, eu trago um pontinho, fecho, mais um pontinho, fecho. E vou fazendo até onde? Até chegar ali, ó, na marcação de novo. Porque ali eu vou fazer o quê? Vou seguir a sequência do círculo mágico. E é assim que a gente vai fazendo, tá, gente? Até chegar aqui. Cheguei na marcação, tira a marcação. E aqui eu faço o quê? 2 pontos. Então, eu faço assim, eu coloco um ponto primeiro. Já coloco a marcação de novo para não esquecer, para não pular. E coloco no mesmo lugar mais um ponto. Porque é a segunda carreira do meu círculo mágico. Aqui no meio eu tenho 2 pontos também para colocar. Coloco um e mais um. Tá? Assim. E aqui no outro, tiro a marcação. Vou colocar 2 pontos, daí eu vou colocar a marcação no último ponto. Entenderam, né? Que eu sempre preciso ter a marcação de tudo que tem aqui dentro. Não posso deixar faltando. Coloco a marcação aqui. E vou fazer isso até o final. Vou fazendo aqui, ó. Agora, um pontinho em cada um, porque aqui é a parte reta. Quando eu chegar na marcação, vou colocar 2 pontos, porque é o aumento. Daí, a gente vai fazer o fechamento. Fiz aqui, ó, toda a minha voltinha. E acho que vai mais uma carreira só, que já vai chegar no tamanho que eu quero. Mas se você precisar fazer mais carreiras, você vai seguir sempre essa mesma lógica que eu acabei de te falar. Quando chega na marcação, você vai seguir a sequência próxima. Aqui no meu caso, o que é a sequência, né? Vai ser um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Então, eu venho exatamente aonde eu tô. Mesmo que o meu veio bem no meio aqui, eu posso começar desse jeito que vai dar certo. Então, eu começo com um aumento, fecho aqui, eu coloco mais um aumento aqui. E no do lado, um ponto baixo. Aqui, vou fazer um aumento. E daí, da minha sequência, vocês vão ver que vai chegar aqui, ó, bem no pontinho onde eu tô sozinho, que vai ficar um ponto sozinho. Não tem problema, tá? Coloco um ponto, coloco o marcador de novo, e daí, fecha. Fechou o marcador no último. E agora, eu vou começar com um ponto sozinho, até o final. Chegar no final, vou fazer a sequência bem certinha aqui, de um ponto baixo, um aumento, ou aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. Tudo pontinho simples, chegou aqui, começa com um aumento, ponto baixo, vai fechar certinha a sequência, e daí a gente vai começar a subir a nossa bolsinha. Vou fazer aqui, daí eu volto. Fiz aqui a carreira toda, né, que seria a última, e pra começar, então, a gente vai já subir direto, porque eu não gosto daquela voltinha embaixo. Vocês vão ver que mesmo assim vai ficar um pedacinho, porque a gente vai subir direto, tá? Como que a gente analisa o ponto? Vou colocar o ponto aqui de novo pra gente ver. Eu tenho no ponto um V, que ele é bem comprido. Essa parte de comprido quer dizer que ela é alongada, então eu pego geralmente a carreira de baixo pra fazer aqui. Só que se eu pegar de baixo aqui, praticamente essa primeira carreira aqui é como que eu tivesse feito uma carreira inteira de ponto baixo e depois começado a subir. Então, a gente vai usar uma técnica um pouquinho diferente aqui. Só que qual que é a ideia? Como eu tenho 2 pontos que são assim, então um vem pra cá e um vem pra cá. Como é que eu faço pra isso ficar assim? Eu deixo um ponto no meio.
E esse ponto no meio é a estratégia do início, para que ele fique assim pro lado. E aí eu faço um ponto aqui, eu tenho o meu conjunto de 4 pontos pulando o pontinho do meio. Então, essa é a lógica que eu uso para chegar nesse desenho. Vocês vão ver na prática. Fiz aqui para fazer o fechamento, pego o meu fio, levo para lá, sim. E bem aqui, a gente faz um ponto baixo mesmo, pegando aqui em cima, pego o fio, dou a altura e fecho. Esse ponto baixo que é o primeirinho que tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir, esse ponto que eu fiz aqui, ele faz parte desse que tá aqui. Esse mesmo ponto que tá aqui embaixo, eu vou pegar no centro dele, que esse aqui é como que fosse o primeiro V, ó. E eu vou levar ele lá pra cima. Opa, ele já ficou mais alongado, tá vendo por quê? Porque ele é o mesmo ponto daqui. Lembra que eu falei que pra formar a distância eu vou pular um do meio? Esse aqui eu vou pular e eu já vou vir direto nesse aqui. Um outro detalhe também que a gente consegue ver no ponto da foto é que ele não tem um buraco entre os pontos, então eles são pontos unidos. Então, eu tô com todos eles, eu pego o fio e fecho. E aqui eu consigo ver que eu tenho um Vzinho. É claro que ele não tá super formado ainda, porque esse é um tipo de ponto que ele vai se formando nas carreiras, tá? Se eu for contar aqui, ó, eu tenho aqui os meus pontos, que é, né, 1, 2, 3, e eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos certinho, certo? Só que daí o que que acontece? Para eu continuar assim, eu preciso ter sempre os meus 3 pontos. E para fechar a conta, eu preciso vir aqui no lado, ó, bem nesse ponto aqui do lado, fazer um ponto baixo. Daí eu conto como 4 e ele fecha toda a sequência bem certinha. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, para continuar, eu repito sempre a mesma sequência. Agora, eu vou vir no ponto baixo centrado desse ponto, vou dar altura, pulo um ponto do meio, que é esse aqui, e venho aqui no próximo. E eu trago pra frente. Aqui eu vou estar junto e tiro todos de uma vez só. E aqui o que a gente faz? A gente ajusta, ó, para que eles fiquem certinho. Quando eu junto 2 pontos, é como que eu tivesse feito uma diminuição, tá? Então, os 2 pontos aqui eu conto como um só. Por isso que para equilibrar aqui no final, eu preciso fazer mais um ponto baixo. Esqueci de explicar o porquê, né? Mas é por causa disso. Daí eu faço mais esse, daí ele fecha exatamente os meus 3 pontos, porque aqui é como se fosse uma diminuição, tá? Venho no mesmo lugar aqui, ó, pego o ponto, no ponto centrado, né? Pulo um ponto e venho aqui. Trago e fecho. E vou fazer exatamente isso aqui em toda a minha carreira. Aqui, ó, ele vai começar a levantar. Então, a gente já faz essa separação amassando entre a base com a altura para ele ir formando. Vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu volto para a próxima carreira. Dei a volta toda e é normal que ele comece a funilar assim desse jeito. Isso aqui é até bom, porque quer dizer que vai dar estrutura para a peça depois, tá? Não se desesperem. Aqui no final, terminou certinho, ó. Eu fiz um ponto, puxei, só não vou fazer o meu ponto baixo. Por quê? Porque nesse mesmo lugar já tem um aqui bem esperando, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente sempre vai usar esses 2 pontos que a gente foi fazendo, que era o ponto baixo aqui no cantinho, como nossa margem, digamos assim, tá? Que é a margem pra gente continuar a fazer o V, porque eu preciso que o meu V ele fique bem em cima desse V aqui, ó. Então, para eu ter na próxima carreira um outro V aqui, eu uso esse ponto e esse ponto. Só que se eu usar o ponto centrado para fazer isso, vai ficar muito aberto e eu não vou ter onde colocar o próximo 2 aqui. Porque todas as carreiras eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu uso os 2 desenhos do ponto, o ponto centrado e o ponto alongado. Laísa, viajei. Não se preocupa, vou mostrar aqui, tá? Puxa aqui o meu fio para fazer o fechamento, ó, venho aqui de trás para frente e levo lá para trás. Primeiro, eu começo vindo no centro do ponto, coloco a agulha bem no centro aqui, ó. E levo a laçadinha, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Vou dar a altura e fecho, tá? Então, o primeiro, eu sempre vou fazer com o centrado. E agora, eu vou vir embaixo do ponto. Ó. Embaixo do ponto, sempre tem esse buraco. Eu venho embaixo, pego o fio, agora ele vai alongar mais ainda, vocês vão ver, ó. Ele vai alongar mais ainda, que agora é o tamanho do ponto mesmo. E eu vou vir embaixo do outro aqui também, ó. Que vem aqui do lado. E vou alongar bem. Alonga, tá? Pega o fio e passa por tudo aqui, formando o Vzinho. E pra finalizar, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó, no meu pontinho que tá aqui e faço um ponto baixo centrado, bem em cima dele. E fecho, tá? Aqui.
Nos próximos agora, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferente. Como que eu continuo? Eu venho aqui, ó, no ponto aqui, que tava do lado, dou a altura, né, aqui embaixo, no alongado, e venho no próximo. E a gente vai ter aqui os nossos 2 pontos sempre saindo e entrando do mesmo lugar, formando aqui o nosso V. Eu vou dar a volta toda, quando eu chegar aqui eu volto pra gente continuar. Dei a volta toda, e já começou a formar, ó, ainda não tá pronto formado, mas já começou. Puxo aqui, eu fiz aqui dos 2 alongados, daí o último, né, que é um ponto centrado, não precisei fazer porque eu já tenho o meu ali. E é isso aqui que vai unir tudo isso. Faço um centrado, aqui, pego o fiozinho, pego pra frente, dou altura, fecho. E pra começar agora, o que eu faço? Eu sempre venho embaixo do ponto que eu tinha feito da anterior. Então, é sempre no alongado dele, ó, aqui embaixo do ponto anterior. No caso, a partir de agora, vai ser sempre centrado. Então, eu vou puxar e ele vai ficar em cima. Isso aqui, gente, vai dar maior firmeza pra nossa peça, tá? Sempre pegar em cima. É embaixo, né? Aqui, ó, bem embaixo do ponto. E por a gente ter feito o ponto centrado antes, ele fica bem firme. E aqui eu fecho. E olha só, quando eu olho aqui, ó, dá até um arrepio de tão bonito que ficou. Eu vou seguindo fazendo assim. Quando eu chego aqui no pontinho, aqui eu continuo fazendo o ponto centrado. E pronto. Agora eu venho no mesmo lugar aqui, pego, né, trago meu fio, que é o ponto alongado de baixo. No próximo, que é embaixo do outro pontinho, dou altura e fecho. Ó, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta toda, vou chegar aqui, vou fechar, vou subir mais carreiras e vou subir o tanto de carreiras que eu quero para a minha bolsinha. Sempre vai ajeitando, vai arrumando, para que ela vai ficando cada vez mais bonitinha, tá? Vou fazer algumas carreiras, daí eu volto para continuar. Eu fiz aqui algumas carreiras e a bolsinha, ela ficou pequena, né? Tem que lembrar isso. Ela ficou aqui embaixo 15 por 7. Então, é uma bolsa ó, bem pequenininha mesmo. Era pra mostrar o ponto e tudo mais. Se você quer fazer maior, você precisa fazer mais correntinhas no início, tá? Um outro detalhe importante com relação à base, o que acontece? Essa base aqui, esse ponto, ele é volumoso, ele é tensionado, então vocês vão perceber que ele vai ficar esticando e pode ser que ele vai afunilando também. Então, quanto menor a base, melhor para isso não acontecer. Usar um ponto baixo centrado aqui vai facilitar para que isso não aconteça depois, tá bom? Mas assim, não dá errado, tá? Fica certinha, a minha ficou retinha, mas pode ser que isso aconteça, e se acontecer, se afunilar, é por causa da base, que é importante que ela fique centrada para ficar um pouco mais reta. Bom, agora o que a gente faz, né? Você tem várias opções de como finalizar. Você pode simplesmente fazer uma finalização e acabar, colocar um botão imantado, colocar uma aba, colocar uma corrente, colocar uma alça, do jeito que você quiser. Eu, Laísa, particularmente, acho que quando um ponto ele é muito falado, eu vejo muito o desenho do ponto, ele se sobressai em vários critérios, eu não faço mais nada na bolsa. Eu não faço acabamento, eu simplesmente vou fechar aqui com um fechamento contínuo que eu vou mostrar pra vocês. E só. Se querer, coloca um forro e coloca um botão imantado por dentro. Nem traz nada pra frente, porque só o desenho do ponto já é a beleza da bolsa. Tá? Então, quanto é menos é mais, né? Pra mim, esse dilema é ótimo. Menos é mais. E assim a gente tem, né, um detalhe aqui bem mais suave da bolsa, tá? Então, a gente vai fazer só o fechamento aqui e vai finalizar. Eu cortei aqui o meu fio, um pedacinho daqui. E agora eu vou puxar todo esse fio pra frente. E eu vou vir aqui, ó, no lugar onde eu iria fazer o fechamento, vou colocar minha agulha de trás pra frente. E vou pegar todo esse fiozinho e vou trazer pra cá. Agora eu vou pegar só o de trás, da onde saiu o meu fiozinho. Coloco a agulha, pego o fio e passo aqui pelo meio. Pronto. Por que eu chamo de fechamento contínuo? Porque ele continua a tripa aqui em cima. Agora, esse fiozinho aqui, ó, eu vou colocar ele num pontinho aqui do lado, faço um nó, ou eu vou passando ele com uma agulha de tapeceiro pelo meio, colo, daí ele fica fechadinho. Dentro, ele fica com um desenho, que são esses traços, tá? Mas eu acho que é um detalhe bem bonito. E essa aqui é uma bolsa estruturada, então você consegue fazer até mochila com ela, que ela vai ficar bem firme.
E assim ficou a nossa bolsinha, nossos pontos. Por fora ela fica totalmente invisível, a gente não sabe onde começou e onde terminou. Né? Por dentro ela tem esse desenho, mas ela fica uma bolsa, ó, muito estruturada. Se a sua bolsa ficou molenga, tenta usar uma agulha um pouco menor para dar um pouco mais de estruturação. Mas assim ficou a nossa bolsinha. E assim ficou a nossa bolsinha no final, com todas as carreiras prontas, com os fechamentos, igual eu mostrei no início para vocês. Se você fez essa bolsinha, me manda lá no Instagram. Gosto muito de ver o resultado.